Salve, salve, meu povo e minha pova, sejam todos muito bem-vindos finalmente à live de lançamento do nosso e-book. Que alegria! Se você está vendo isso do futuro aí no YouTube ou no IGTV, por favor, já deixa o teu like, por favor. Já compartilha com alguém, deixa teu comentário, enfim. Os algoritmos estão querendo acabar com a gente, diminuindo o alcance de todas as nossas publicações, então quanto mais você se envolver, quanto mais você se engajar, mais certo de que as redes sociais vão te entregar o conteúdo que nós produzimos que você gosta. Então, se possível, sempre deixa algum comentário, sempre deixa alguma curtida, salva o post, enfim. Faz o que for possível, porque é assim que os algoritmos entendem que você está interessado nesse assunto. Então, você está do futuro assistindo no YouTube, no IG, no Facebook, aonde for, por favor, já vai deixando aí teu like, deixa teu comentário e vamos começar. Estou aqui só esperando a Lau entrar para a gente poder compartilhar as nossas experiências com vocês sobre o e-book Escrita Terapêutica na Prática, como a escrita terapêutica pode salvar a sua vida literalmente. Quem aí pôde acompanhar todos as nossas lives, né? Teve live com diversas pessoas, teve live sozinho, teve live com a Lau, enfim. E nós falamos de muitas coisas, de como de fato a escrita terapêutica salvou a minha vida do suicídio, salvou a vida da Lau em muitos sentidos, salva muitos dos pacientes que ela atende, que ela indica a escrita terapêutica, enfim. E como de fato ela pode atuar na sua vida hoje, aqui e agora. E hoje finalmente você vai ter a oportunidade de descobrir como praticar isso eficazmente. Então, ó, a Lau já mandou aqui, eu vou aceitar. Enquanto isso eu vou abrir o e-book aqui, porque eu vou abrir e destrinchar ele para vocês verem como que tá bom esse bagulho. São 106 páginas de muito suor, esforço, sangue e lágrimas minhas e da Lau. Deixa eu só abrir o e-book aqui para vocês terem uma noção. Não vai dar para espelhar a tela, né? Mas eu vou lendo aqui para vocês quais são os capítulos principais, mais importantes, e a gente vai debatendo. Lau, está entrando. Oh, caraca. Muita página para passar aqui. Cheguei. Ah, finalmente ela conseguiu abrir a câmera sem mostrar o quarto. Olá, meu povo, minha pova, tudo bem? Como é que você tá, Lau? Eu aprendi a tática para não mostrar o quarto. Ah, muito bom. Ah, vai. Toda produzida, toda arrumada. Finalmente estamos publicando o nosso primeiro livro. Que alegria. Estamos no lançamento hoje, né? E olha, a notícia que a gente teve no dia do lançamento, nosso livro foi parar no Jornal de Petrópolis, né? No jornal online primeiro, depois vai ter uma versão impressa também do Diário de Petrópolis. Eu não Graças a sei como Lana. fomos para lá, mas estamos lá. Foi a Lana está na confraria e acompanha aqui o nosso trabalho de pertinho. E aí ela foi lá e conversou com quem ela podia e arrumou pra gente. É incrível. Que legal, muito obrigada, Ana. Então, primeiro um Essa salve. consultoria foi um sucesso. O pessoal é demais. Só mandar um salve para todo mundo aqui que já entrou. Foi a Thali, a Lita, a Ieda, a Lucimara, a Bela, o Vitor, o Diogo, Ana Karenina, Gilberto. Ah, um monte de gente entrou. Gente, muito obrigado pela audiência. Vocês são demais. Oi? Ufi. Bom, então se vocês não se importam, eu vou começar aqui falando que o início do livro é um convite a uma jornada, né? A pergunta inicial é o que é a escrita terapêutica, mas você vai vendo logo nos subtítulos que vamos fazer o início de uma jornada, né? Então vamos procurar as origens dessa prática, qual é a terapia envolvida nesse processo. E eu vou te convidar, eu e a Lau estamos te convidando a uma jornada interior, te convidando a entrar dentro de você mesmo para parar um pouco de ouvir todas as vozes que estão ao nosso redor, né, que são infinitas, que são inúmeras, diversos ruídos, é um negócio como é que eu posso dizer, uma inundação de informações a todo tempo e a gente não consegue parar para ouvir a nossa própria voz, né? Então é de fato uma jornada, não é mágica, é como você vai ver logo no primeiro capítulo, as palavras não são mágicas, apesar de que a gente tem
esse imaginário, né, de que a magia está ligada às palavras. Você vê os seriados, você vê os filmes, os livros, todo mundo usando palavras mágicas para realizar atos e tal, extraordinários. E aqui o que a gente está te convidando é uma jornada ao poder das palavras, mas que não é essa mágica que a gente tem na cabeça. Não é no sentido supersticioso. É É uma usar... prática poderosa que é acessível a nós, né? Porque é uma prática concreta que acessa o nosso mundo interior. E por isso a gente pode dizer que ela tem um poder, porque é o poder que nós damos a ela. Exato. A palavra tem poder porque a gente confere a ela significado, né? A gente confere sentido para ela. Então, quando a gente expressa palavras, a gente expressa sentidos, né? E através dessa prática de escrita terapêutica, que você vai narrando a sua vida, de diversos modelos, a gente vai ver aqui, diversas formas possíveis para você narrar a sua vida, a sua história, os seus sentimentos, você vai conferindo sentido a tudo que você mesmo viveu, né? Tudo que você experimentou de bom e de ruim, e podendo dar novos sentidos, inclusive. Se a sua experiência é ruim, você pode dar um sentido positivo àquela experiência depois que você a expressa em palavras, né? Bom, para a gente ir para os modelos práticos e de fato lançar essa jossa, vamos lá. Tem um capítulo para que serve, e aí é um capítulo que eu escrevi o meu testemunho pessoal, né? Até coloquei um pouco sobre mim que você pode pular, você não precisa ler esse capítulo, é só um testemunho pessoal. Caso você queira conhecer um pouco dos bastidores do cara que ajudou a escrever aqui, e a Lau falou na live anterior com ela, né, um pouco da vida dela também. Então é super complemento, né, as lives que a gente fez e o livro. Bom, e passamos depois para alguns benefícios da escrita terapêutica, que esse capítulo foi conferido à nossa psicóloga escrever, né, de forma psicológica. Então a gente vai passando... Oi. É interessante porque o Bernardo escreveu uma parte do livro e eu escrevi outra, mas quando a gente viu o todo, percebemos que estava muito parecido, né? A nossa forma de construir o livro. Então, de certa forma, a gente manteve uma sincronia, porque a minha base da psicologia também tem muito da filosofia, né? Por ser uma prática mais existencial, mais ligada à filosofia do que outras abordagens. Então, inclusive nesse meu capítulo, eu continuo falando sobre filósofos, tem um pouquinho de Louis Lavelle, né? E um pouquinho sobre que forma nós conseguimos tomar consciência de si por meio da escrita terapêutica, baseada nele. Tem um pouco sobre como nós podemos usar a escrita terapêutica para acessar as nossas gerações passadas, né? No sentido, de novo, né? Não num sentido supersticioso de procurar os nossos antepassados e espíritos, alguma coisa assim. No sentido esotérico, né? Isso, mas não de conhecer as nossas raízes mesmo, né? Porque muitas vezes o que nós temos hoje como pessoal de vivência, de prática, foi construído lá atrás, né? E se passa de geração em geração. Quando a gente toma consciência, percebe que tem muito de nós, de pessoas que estiveram lá atrás. Então é muito interessante esse resgate que a gente consegue fazer de avós, tataravós, bisavós, enfim. Essa É engraçado, construção né? familiar. Como a gente reproduz comportamentos que às vezes a gente nem sabe que existem, né? Tipo uma postura física, né? Ou uma postura emocional, enfim. A gente herda essas coisas também da nossa árvore genealógica e às vezes não tem consciência disso, né? Então quando você faz essa mini pesquisa, né, de perguntar, olha, como era o fulano, como era meu avô, como era minha avó, como era... Enfim, e você ir construindo essa história da sua família, você vai percebendo os pontos de ligação que tem com quem você é hoje e você não tinha nem consciência disso, né? Isso é muito legal, isso é muito incrível. Eu até uso uma ligação com um quebra-cabeça, né? Que é como se ele tivesse faltando peças. E quando você vai conhecendo essas peças que vieram antes, é como se todos jogassem esse quebra-cabeça junto, porque você vai montando as partes da família por meio da árvore genealógica. Então, forma um todo a partir das experiências que foram coletadas ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos.
é bem interessante, tem um roteiro para isso no livro. Exatamente, é isso que eu ia falar. A Laurine fez um roteiro em forma de quadrinho, bem didático, com as perguntas que você precisa fazer, tanto para você mesmo, quanto para membros da família, enfim. E você vai se respondendo aquelas perguntas, ou pesquisando respostas àquelas perguntas, e, enfim, você vai construindo uma narrativa da tua história familiar. Poxa, Lau! Eu achei que você ia passar unânime dessa vez, meu Deus. Não, mas pelo menos foi mais adequado, que Meu tocou o seu Deus. queridinho. Desculpa. Cara, você, sem entrar com o fundo, não é você, né? Tem que ter esse momento, tchan. Aí você deixou para um momento especial ainda, né? No meio, né? Do nada. Ninguém esperava. A marca registrada. É isso aí. Muito bom. Deixa eu só ir aqui. Como a Lau falou da árvore genealógica, né? Então ela também colocou aqui nesses benefícios da escrita terapêutica, né? A consciência de si, contar a própria história, descobrir sua árvore genealógica, identificar suas emoções, escrever com humor, ou seja, aprender que existe humor na vida, né? Como a gente acabou de fazer, organizar os pensamentos, enfim. Tudo isso tá aqui bem explicadinho para tu. E depois de você saber um pouco da história, né, um pouco da parte teórica da coisa, um pouco da minha experiência e um pouco dos benefícios que ela pode trazer, a gente vem em como colocar ela em prática. E o legal, como a Laurine falou, ela colocou algumas questões de filosofia ali, mas antes eu já tinha começado com filosofia também. E a gente não precisou mudar nada, tipo, não precisou adequar textos, não precisou. A gente só encaixou uma coisa na outra e parece que foi uma pessoa só escrevendo direto. Ficou bem legal, bem clean, tranquilo. E aí eu fui passando aqui pela história da filosofia, pela história da humanidade, né? E vi algumas pessoas praticando escrita terapêutica sem esse nome, né? A gente vê Platão, a gente vê Michel de Montaigne, Santo Agostinho, enfim, outras pessoas ilustres aí que escreviam como forma de conhecer a si mesmo, que é basicamente isso que a gente está propondo. E a Lau também Pessoa, fez a gente isso. falou nas lives também. Perfeito. Tem até uma citação de Fernando Pessoa logo no prólogo, vocês vão ver. E a Lau também falou dessa questão da escrita na história da humanidade, né? Eu já tinha abordado um pouco, ela veio e complementou, né, como a escrita foi de fato necessária para que os seres humanos se comunicassem melhor e se conhecessem melhor. E isso é muito antigo, né? A gente vai lá, 3.000 anos antes de Cristo, né? Lá os macedônios já começaram a escrever Pode sinais. pensar na escrita como uma das primeiras produções do homem, né? Lá há 4.000 anos antes de Cristo. Acho que era Sim. mais ou menos isso que estava descrito lá. E de que forma eles começaram a se comunicar, de certa forma, por meio de uma linguagem para pessoas, ou Homo sapiens, que vieram depois, né? Lá na Mesopotâmia. Então é interessante isso, né? Uma das primeiras produções do homem foi a escrita, por meio de signos, né? De símbolos que a gente consegue dar significado ao longo do tempo. Então, é impressionante o que a gente consegue fazer com tudo isso, e principalmente de forma terapêutica. Na psicologia também tem outras formas de conotação, tem a escrita livre, a escrita criativa, e tem umas técnicas de TCC com escrita terapêutica também, que geralmente a TCC que usa muita tabela para fazer as emoções, Sim. descrever o comportamento antecedente, depois ver o padrão, de determinar as emoções, né? Então, são várias raízes do que a gente está propondo aqui. O que a gente fez foi um trabalho de juntar várias coisas, né? Eu sinceramente nunca vi um trabalho tão conjunto, tão conciso sobre escrita terapêutica. Tudo que eu aprendi, eu precisei procurar em muitos lugares diferentes, né? Tanto modelos, quanto teoria, quanto tudo. Eu precisei ficar pulando de livro em livro, de blog em blog, enfim, até conseguir juntar e entender, não, é isso aqui, dá para fazer assim, tem esses modelos aqui que são mais consagrados, a partir disso eu posso adaptar para a minha vida novos modelos, enfim. Levaram anos, né? Tem 10 anos praticando isso, há lá 7 anos. Enfim, cara, eu não tenho como expressar para vocês o
quão seria incrível para mim se logo quando eu comecei a praticar a escrita terapêutica, eu tivesse em mãos um livro mais prático, mais objetivo como esse, né? Tanto de conhecer um pouco mais sobre a escrita, o poder da escrita e a influência dela na humanidade, os benefícios dela para nós, tanto como colocar em prática, né? Aí tem aqui o que você vai precisar, se você vai preferir a mão ou digitado, os ambientes propícios, quanto tempo, sobre questão de disciplina, sobre se você não conseguiu escrever nada ainda, calma, a gente tem mais dica ainda, né? Tem a questão de retornar ao texto, por que é importante retornar ao texto, como retornar ao texto e o que fazer quando você retorna ao texto. E, bom, finalmente chegamos a modelos que, para você achar, você precisa correr atrás de muita coisa, né? Normalmente você encontra um livro inteiro para falar de um tipo de modelo específico que deu certo com tais pessoas. Enfim, aqui a gente tem vários modelos, pelo menos 8 modelos consagrados. Tem aqui 7 modelos que eu e Lau criamos para a nossa própria vida, né? Conforme você vai praticando a escrita terapêutica, você vai se sentindo mais livre para se expressar da forma que você se sente melhor. Então, a gente explica melhor para você, por exemplo, eu estou esperando o livro para começar. Ótimo. Tem aqui explicando para você como fazer. Tá quase. Peraí, segura só alguns minutos. Como você fazer um diário, como começar um diário, né? Tem o diário das emoções, que é você se deparar diante das emoções que você sente, identificá-las, né? Foi até a Lau que escreveu essa parte. Eu ligar durante a live, né? Peraí, calma aí, gente. Aqui também, só que você não acontece o lance de câmera. Incrível, né? É um negócio do universo contigo. Bom, e aí o Diário das Emoções vai te ajudar a respirar fundo e identificar quais são as emoções que de fato estão te influenciando, né? Porque a gente muitas vezes se engana, né? Muito facilmente a gente confunde o medo, confunde a vergonha, confunde depressão, confunde ansiedade, a gente confunde os sentimentos, né? Esse foi um dos exemplos que eu usei a tabela também, né? Para colocar o fato ocorrido, a emoção que foi sentida e se por acaso acontecer aquele episódio mais uma vez, que outras posturas eu posso ter perante aquele problema, perante aquela situação. Então, uma forma de a gente analisar como está reagindo as coisas à nossa volta, como está reagindo aos acontecimentos, aos gatilhos, né? Também é uma forma de mapear os nossos gatilhos emocionais. E tem uma parte nesse tópico que eu falo sobre não só lançar os pensamentos negativos, mas os positivos também, porque às vezes a gente esquece deles, né? Exato. É importante a gente perceber que tem algo bom ali que aparece de vez em quando e saber de onde vem, como eu posso trabalhar melhor isso, como eu posso cultivar essas coisas boas. Então também pode ser colocado nessa tabela. Perfeito. Direcionado às emoções. E aí é muito bom porque você não só identifica o que você está vivendo, como você identifica quais são os gatilhos que te levam àquilo, né? E você pode, a partir daquilo, tomar uma postura diante da vida de não mais ser afetado, tanto, pelo menos, por aquelas mesmas coisas, né? E quando você volta, revisita as emoções, os textos, você vai retrabalhando todas essas questões. Enfim, é de fato um processo terapêutico, como a gente falou, não é mágica, né? É você colocar ali e ir trabalhando aquilo. Bom, depois disso eu coloquei... muito automáticos, né? Exato. A necessidade desse mapeamento, para a gente tomando consciência de como se comporta diante. Às vezes a gente nem percebe, tipo, como eu falei, desculpa, eu falei na outra live, o fato do entardecer me afetar. E afeta muita gente tem muita gente que tem esse problema, né? Quando entardece... Tem nome? Qual é o nome disso? Síndrome do pôr do sol. Meu Deus, que nome bonito para uma coisa tão triste, né? Então tem o síndrome do pôr do sol, que incrível, né? E é interessante como que, por muito tempo, eu não tomei consciência de que estava ligado ao fato pôr do sol, sabe? O sol se punha e automaticamente eu ficava com aquele ar melancólico e tal, eu ficava mais para baixo. Mas nunca associei as coisas, até eu começar a perceber que nas minhas narrativas
Quando eu caía, quando eu tava mais na bad, era naquele momento. Então, pô, peraí, tem um gatilho nesse momento do dia aqui. O que acontece nesse momento do dia? Eu fui resgatando diversas coisas da minha memória, até identificar o pôr do sol com fatos negativos da minha vida na infância e tal, enfim, e começar a trabalhar isso. Então é muito importante, porque às vezes a gente nem tem noção, são coisas bobas, né? Uhum. As mudanças do ambiente como nos afetam. Por exemplo, essa questão da síndrome do pôr do sol eu tive que estudar no tempo que eu trabalhava com idosos com Alzheimer. Porque quando o Hum, idoso, por ter uma questão cognitiva mais debilitada, quando começa ali os primeiros sintomas, eles começam a ficar muito angustiados com essa transição do dia para a noite. E uhum, é justamente por isso que foi dado esse nome, porque é como se eles não compreendessem o que está acontecendo, porque como eles, de certa forma, perderam a memória, eles não têm tanto como relacionar com fatos passados, né? Então eles acabam se sentindo muito confusos, muito perdidos. Como não é o nosso caso, a gente pode relacionar, né? uhum. Ao que esse pôr do sol, esse momento acaba nos simbolizando, nos trazendo de experiência e o que ele representa na nossa vida, né? Porque Perfeito. de onde vem essa angústia? Assim como você Ó, fez, muito bem colocado. a Lucimara perguntou se tem síndrome para quem não gosta de ver o dia nascer. Tem, é síndrome da preguiça. A É, gente compartilha disso aí, Lucimara, fica tranquilo. uhum. A outra, a Ieda tem síndrome do dia frio. Eu também tenho esse. É o que está acontecendo hoje, ontem e anteontem. Tá insuportável em Petrópolis esse Tô frio. de blusa aqui também. Guarapuava é conhecida pelo frio já. Nossa senhora, eu tive um tempo aí, meu Jesus amado, um dos piores dias da minha vida. Uhum. Ó, tem um poema que escrevi uma vez de madrugada que eu não consigo nem ler ele completo hoje. Não sei, algo me dói e eu nem sei o que é. Cara, que perfeito! É isso. Sander. Perfeito, Sander. Não sei se é seu nome, é o nome da sua marca, né? Sander Sorvete. Estão aí divulgando você de graça, fica bom. Mas é muito bom, é isso aí, cara. Eu também tenho poemas que até hoje me doem, mas esse que é interessante, a gente retornar a ele com calma, nos pontos em que a gente consegue, aos poucos, né? Vai entrando no, como é que eu posso dizer? Você vai indo naquilo que você consegue e tentando identificar o que está ali. E conforme você for se acostumando com aquilo, você pode seguir mais à frente. Não sei se a Lau teria outras indicações a dar aí. Sim, pessoais, inclusive, porque eu também tenho poemas e histórias que eu escrevia em tempos de angústia mesmo, né? No meu caso, como eu relatei no testemunho de uma psicóloga, eu escrevia porque eu sempre fui muito quieta, muito introspectiva, então uma forma de colocar as coisas para fora era escrevendo. E quando eu me sentia muito angustiada, saiu e eu tenho uma escrita é um pouco mais tem um pouco mais de lirismo, então, de certa forma, eu escrevia poemas e quando releio, parece que volta aquilo que a gente escreveu na hora, né? Aquele sentimento da hora, porque pertence uma parte de nós mesmos, é uma parte de nós que está ali, então não tem É, como não se refletir naquilo. E, e a escrita terapêutica serve justamente por isso, para você conseguir voltar, visualizar de novo o que estava passando, relacionar com a sua evolução pessoal, para ver se aquilo se mantém no tempo, na sua história, nos dias de hoje também, e poder dar uma perspectiva diferente, olha, como se fosse uma terceira pessoa que olha para o que estava sentindo naquele momento, né? E aí consegue ampliar a consciência do que estava acontecendo. eu conheço gente que só consegue escrever e jogar fora, não consegue guardar nenhum texto, né? Uhum. Inclusive, uma veio me falar uma vez, semana passada, inclusive, olha, eu só consigo escrever e ou queimar ou jogar fora, eu não consigo guardar nada do que eu escrevo porque me dói muito, né? São coisas muito ruins para mim e tal. Aí eu falei, cara, tudo bem, isso é uma modalidade interessante, você se desfazer daquilo de alguma forma, até uma espécie de ritual, né? Mas nem sempre é bom, porque quando você coloca para fora algum sentimento, alguma emoção, alguma coisa, e você simplesmente ignora que aquilo existe, você não revisita e não traça uma narrativa sobre aquilo, a questão não se resolve. Ou seja, não há real terapia, né? Talvez haja uma catarse no momento em que você está escrevendo, mas você não trata daquilo, né?
O processo de terapia é você enfrentar as suas questões e ressignificá-las. Exatamente. O Tali disse que às vezes que dá vergonha por ver tanto drama escrito, né? Ah, Tem dois melancólicos aqui, o Taliane, pelo amor de Deus. melancólica é a pessoa que sente raiva de si mesmo por fazer tanto drama. O Chico falou pra mim, quando você mandou o trecho pra ele ler, ele falou pra mim, dois melancólicos escrevendo um livro, chupa Tolstói. É quase isso, né? Perfeito. O É Sander isso. mandou aí, ó. Pensei que era apenas eu. Fica entre nós aqui, não vi que eu estava no perfil da empresa. Eu não sei quem é, eu acho que é o Vinícius. Não tenho certeza. Mas enfim. Mas não é só você, cara. Independente de ser você ou só o Vinícius, ou ser o Vinícius ou não, não é só você. Muitas pessoas não conseguem revisitar o que se escreve, porque realmente experimentam a questão da dor de forma muito intensa. E a gente até trata disso no livro, falando um pouco sobre o fato de que você, quando escreve, você está ali, né? Você está colocando você. Mas quando você vai ler o que você escreveu, ou quando você vai revisitar o texto, pode ser um tempo depois, não precisa ser imediatamente após ter escrito, você vai tentar usar de um olhar mais racional do que passional, mais a razão do que as paixões. Tentar olhar como se fosse uma terceira pessoa, né? É como se uma outra pessoa estivesse olhando para você. Você não está dentro daquele problema, você está olhando para ele de fora. E as perspectivas são outras, né? Um exemplo bem claro é o que o nosso professor, o Francisco Scorsin, mais conhecido como Chico, Chico. tá? Dá no curso da imaginação, né? Que ele fala sobre uma experiência que ele viveu quando era criança e ele narra aquela experiência em diferentes épocas da vida dele. A partir do momento que ele se lembra, enquanto adolescente, na perspectiva dos pais dele, como eles perceberam, e anos depois ele revisita aquele texto e dá a sua versão novamente, agora como um olhar de adulto. E ele faz isso escrevendo em cores diferentes em cada visão que ele tem. Então, como Uau. adolescente ele escreve de uma forma, aí como adulto ele escreve de novo, de outra, e com esse olhar dos terceiros que estavam vendo a história da forma deles, ele também coloca. E por que ele diz que é necessário fazer isso? Porque às vezes, e aí a gente já entra um pouco na parte da imaginação, né? Mas a nossa memória, às vezes nós temos falsas memórias, né? E quem conduz isso muitas vezes é a imaginação, porque ela, como nós já falamos, ela funciona como se fosse um banco de dados de imagens. E as Uhum. imagens vão fluindo na nossa mente, mas chega um ponto que ela trabalha sozinha, nós não temos certeza se aquilo foi uma experiência vivida mesmo, né? Exato. E por isso que chegam essas falsas memórias. É importante perguntar a opinião de terceiros que estavam vivendo aquele momento também, para a gente ter mais uma visão sobre isso e conseguir relacionar de uma forma mais concreta, né? mais factual, mais verídica. E ainda assim você pode colocar sentidos diferentes a partir dessas perspectivas diferentes que você escreve, né? Exato. Para mim foi muito interessante também quando eu comecei a desenvolver um quadro depressivo na adolescência, já mais tarde, né? Acho que alguns poucos anos atrás, quando eu entrei de cabeça para entender a depressão, entender o que eu estava passando, né? Não era mais adolescente, já estava na vida adulta. Foi muito interessante saber da minha mãe e do meu pai o que eles estavam vendo em mim naquele momento. Então eu tinha todas as minhas teorias, pensamentos, justificativas, conceitos, etc. Mas as pessoas que estavam de fora, têm outras concepções, têm outras coisas a dizer. Então foi assim, absolutamente incrível. Eu tive momentos importantíssimos com a minha família, quando eu expus que tinha depressão, e quando perguntei para eles o que eles estavam sentindo em todos esses momentos em que eu passei. Eu falei para eles o que eu sentia e queria saber o que eles sentiam em troca, né? Então foi assim, é um momento de choro mesmo, de chorar, se abraçar, gritar, a gente briga, depois volta, enfim, faz parte, né? A família é assim. Mas é muito importante que você tenha noção de que
a sua visão fechada de si mesmo e do mundo, às vezes vão te afundando mais, né? E quando você percebe que ao seu redor as pessoas pensam em coisas diferentes de você, as coisas mudam de perspectiva, né? E você consegue olhar a vida toda com novos olhos, de fato. E isso é muito legal. Esse processo de se descobrir, descobrir o mundo, descobrir o outro, é muito legal. Sinceramente. Eu vou só continuar aqui a listinha, Lau, aí a gente vai comentando. Num outro modelo comum, né, que, para deixar claro, cada modelo desse que a gente está apresentando, a gente escreveu como fazer e como colocar na prática, né? Não é só assim, existe isso. Não, existe isso por causa daquilo, e como que você pode aplicar isso na sua vida, né? E nenhum deles é um objetivo final, assim, é um negócio que você tem que fazer assim. Não, são propostas para que você comece. O importante é que você escreva de forma que você vá conseguir expressar os seus sentimentos. Então, se você fugir de uma pergunta ou de outra, enfim, não tem tanto problema assim, né? No começo, talvez seja mais necessário se apegar às regras, mas depois você vai aprendendo a caminhar com as próprias pernas. Um terceiro modelo aqui é a carta dos dias ruins. Essa carta aqui eu achei muito legal, porque ela tem duas funções. Você pode escrever em 2 dias diferentes. A primeira é num dia ruim, literalmente. Você está num dia ruim. Você vai escrever sobre aquele dia ruim, com todo o drama que você quiser, né? Vai jogar toda a melancolia, raiva, tristeza que você tem naquela carta. Mas no final, você vai tentar tirar alguma coisa de esperança, né? Você vai ver tudo aquilo de ruim e vai falar, melhores dias virão. Nem que seja só, vai melhorar. Ao tentar encontrar um ponto de esperança naquilo. E aí, existe uma outra forma de você praticar isso, que é num dia bom, você escrever para você no futuro. Você ter uma espécie de carta guardada para que quando você tiver um dia ruim, você puxe e veja, olha, eu aqui estava bem, né? E bem por causa disso, daquilo. Então eu vou superar. Literalmente, né? A carta na manga. Você tira a carta da manga e vai num dia ruim, pronto, agora eu tô bem, né? Eu do passado falando pro eu do futuro, olha, vai ficar tudo bem, você também tem dias bons, você também tem virtudes, pontos positivos, aguenta firme, né? Você vai ver tudo em detalhes aqui, a gente tá só jogando para vocês ficarem com água na boca, né? Um outro modelo muito famoso é o tal do necrológio, né? Essa palavra já dá medo, né? Necrológio, tem a ver com morte, né? Sim, tem a ver com morte. É você pensar na sua morte. Apesar de que muitas pessoas fogem disso, como o diabo foge da cruz, né? Tem uma parte da família que se falar a palavra morte, todo mundo, ai, cruz credo, pelo amor de Deus, sai daqui, bate na madeira. Você não pode falar morte, porque as pessoas ficam desesperadas. Mas é um fato, todos nós vamos morrer. E esse é o primeiro ponto de qualquer terapia, de qualquer religião, de qualquer filosofia de vida, qualquer coisa que você queira, você precisa partir desse ponto. Você vai morrer um dia, né? E o que você vai fazer com o que você tem hoje agora, né? Então, você precisa ser sincero. Eu vou morrer e eu preciso viver com o máximo de autenticidade possível hoje, aqui e agora. Senão, a minha vida vai ser em vão, porque eu vou ser enterrado e acabou a minha história, né? E o necrológio, ele é um exercício de imaginação que você vai se imaginar como se fosse alguém falando sobre você depois que você morreu. Isso é muito legal. Eu não sei se todo mundo pegou essa época, né, de jornal impresso, ter a coluna necrológio, onde quando alguém morria, alguém famoso morria, um jornalista fazia o necrológio da pessoa, ou seja, contava a história daquela pessoa. Olha, fulano de tal foi um grande escritor, deixou muitos alunos saudosos, teve tantos filhos, né? Ele realizou isso e aquilo outro, sentiremos saudade, blá blá blá. Então é basicamente um texto curto, fazendo um resumão da vida da pessoa, por que ela foi importante. Então é isso que você vai fazer, sobre si mesmo. E que você tem que ouvir a discografia dele agora que ele morreu. Oi? Por que você tem que ouvir a discografia da pessoa? Exatamente. Por que você tem que ouvir todas as músicas? Por que você tem que ler todos os livros só porque ele morreu? O interessante do necrológio é que ele é um traçar objetivo para a sua vida. Porque a gente se perde muito fácil
os objetivos de vida. A gente vai ficando, vai indo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Qualquer oportunidade que aparece, a gente agarra, enfim. E aí, o necrológio, ele te coloca no trilho, né? Colocar os trens no trilho. É como se, olha, eu vou ser sincero comigo mesmo. O que eu quero ser? Vou dar o meu exemplo que eu coloquei aqui, inclusive. Eu quero ser professor de filosofia e eu quero que as pessoas me reconheçam como um bom professor de filosofia, né? Além disso, eu sou cristão e eu quero que as pessoas saibam que eu sou um cristão católico, professor de filosofia cristão católico. Eu quero ter família, eu quero ter filhos. Então, o que eu coloquei lá? Olha, o professor Bernardo Albuquerque, enfim, foi um bom professor de filosofia, deixou seus alunos muito saudosos, ensinou muito sobre o sentido da vida, etc. Enfim, detalhes. Você vai botar um pouco mais de detalhe. Claro, estou aqui só jogando lá, você vai ver melhor. E você vai falar sobre o que você gostaria da sua vida de forma ideal, mas sem ser irrealista, tá? Não é assim, tipo, eu queria ser o primeiro homem a pisar em Netuno, a primeira mulher a ser presidente do mundo. Não, por favor, né? Objetivos reais. E aí você vai escrever sobre esses seus objetivos de vida reais. Mas fica tranquilo que lá você vai ver com mais calma como fazer tudo isso. Tá algo a dizer? Thalita disse que tem um filme que fala sobre isso, A Última Palavra. E acho que Esse tem eu alguns não livros conheço. também que dá para se basear nesse tipo de escrita, né? Tipo, Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Sim, Cubas, perfeito. É verdade. A gente deixou essa ou passar. Memórias do Subsolo, do Dostoiévski também. Exato. Uhum. É legal Memórias Próximas do Brás Cubas, porque, se não me engano, é a primeira narrativa póstuma na literatura brasileira, né? Não tenho Sim. certeza absoluta, mas me parece que sim. É o primeiro livro que alguém no Brasil escreve como um morto. É um morto escrevendo sobre sua própria vida. Isso é muito legal, cara. Isso Não é? sim é necrológio. É Exato, próprio. exato. Então, quem quiser Uhum. ler Memórias Póstumas ajuda muito a você aprender a praticar o necrológio. E aí ele foi feito para você revisitá-lo constantemente para que você vá mantendo o seu objetivo de vida em dia, né? E não vá se perdendo, né? Enfim. Depois a gente tem a lista de emergência, que é naquele momento em que você está na emergência da ansiedade, da depressão, do desespero, enfim, que você vai rasgar a sua mente e o seu coração no papel. Eita! Gente, a Lau consegue fazer as coisas mais incríveis com a câmera. Meu Deus, Lau. O que aconteceu? Caiu, cara. Caiu, cara. Tá bom. Teve uma live que o Chori derrubou minha lâmpada e meu celular. Meu gato aqui, enfim. Eu acho que inclusive. Bom, a lista de emergência é para quando naquele momento que você vê que você vai explodir, que você não vai aguentar, não vai suportar. Tipo o celular da Lau aí, não aguentou, se jogou no chão. E você vai colocar no papel tudo que tá te ofendendo, te afetando, te desesperando. Não precisa ter nenhum tipo de conexão. Não precisa ser nenhum tipo de texto narrativo mesmo. Se você quiser desenhar, escrever palavras aleatórias, enfim. Você vai elencar diversas coisas que estão te afetando naquele momento, só para desopilar. É o que eu tinha falado de catarse. Até perguntaram o que é catarse, né? É uma espécie de transe, assim, né? Quem, Explica melhor, Lau. quem descreve como descarga emocional, né? Uma coisa que você faz Uhum. como. é, Foi usado como um dos primeiros métodos da psicanálise, até o método catártico, que era como se você que se pressionasse a nossa testa aqui, de certa forma haveria uma descarga emocional que fazia a pessoa falar sobre o que Uau. estava incomodando. Claro que foi deixado a teoria com o tempo, né? Porque é só uma pressão na testa. Mas, mas o conceito de descarga emocional ainda vale. É uma forma de colocar as coisas para fora, né? Quando a gente, como esse sentido abundante mesmo, que transborda a nós e que a Uhum. gente precisa em algum lugar. É a catarse. Sim. Então, é literalmente se deixar transbordar, sem se preocupar com nada. Simplesmente solta tudo que está te afetando em algum nível. É isso. E aí, em seguida, nós temos o fluxo. Eu dei esse nome, o fluxo, né? É basicamente o brainstorming.
né? Brainstorming é aquele negócio de tempestade do cérebro, né? De você anotar palavras-chave que estão chamando a sua atenção naquele momento. Eu fiz muito isso num processo de descobrimento de vocação, por exemplo. Quando eu penso em vocação, o que eu quero fazer da vida, né? Quais são as palavras que me saltam? Então eu fui colocando, né? Filosofia, também história, professor, enfim, eu fui só anotando palavras e no final você consegue juntá-las. Poxa, dá para eu juntar filosofia, história, ética, professor, e olha, dá para ser um professor disso, com aquilo, e fazer assim. Entende? É você colocar o teu cérebro para funcionar sobre o que você quer da sua vida. E isso se aplica também para as emoções. E aí tem o roteiro da árvore genealógica, que a gente já falou, e o roteiro para a autobiografia. Lau, fale um pouco do roteiro que você criou de autobiografia, por favor. O roteiro de autobiografia é uma forma, né? É a escrita terapêutica para fins de autoconhecimento mesmo, né? Então você vai colocar ali episódios da sua vida, o que você lembra sobre a infância, alguma coisa sobre os seus modelos, um pouco sobre o seu trabalho. A gente pode tentar entrar um pouco em vocação ali, sentido para você, se você já encontrou o que faz sentido para sua vida, se você está em busca. Então é a nossa parte de autoconhecimento que a gente vai trabalhar essas áreas da vida. Perfeito. Você também fez um quadrinho nesse roteiro, não foi? Se eu não me engano. Eu acho que o roteiro foi o próprio quadrinho. Ah, tá, sim. É porque você tem um quadrinho no roteiro de árvore genealógica e um roteiro para autobiografia. São dois quadrinhos que ela criou, né, com perguntas, e você vai preenchendo. Poxa, super didático, fica muito mais fácil. E aí, bom, esses são alguns modelos comuns e que a gente deixou exercícios práticos. E agora tem uns modelos pessoais nossos, que nós criamos na nossa prática cotidiana, né? Eu comecei, depois a Lau fez os dela. Coloquei assim nessa ordem para a gente não misturar as coisas. E deixei o nome de cada um certinho. Então, o primeiro exemplo que eu provavelmente outras pessoas usam, mas eu não tinha visto isso, e enfim, então por isso coloquei como modelo pessoal, porque eu escrevi isso por mim mesmo, né? Que é Cartas para um Leitor Desconhecido, que é simplesmente você literalmente escrever uma carta, né? Peraí. Desculpa, eu engasguei aqui no quarto com a resposta da Lau e saiu na gravação. Ai, meu Deus. A Sara tá no quarto aqui. Cartas para um leitor desconhecido, que é você escrever uma carta para alguém que você não conhece, né? Simplesmente você não precisa imaginar ninguém. Você vai escrever para um autor qualquer, para um leitor qualquer, contando sobre a sua vida. Inclusive, esse é o princípio de quase toda a terapia, né? De ser psicólogo. Gente, a Sara e a Lucimara estão gastando a Lau nos comentários. Para quem está vendo isso depois, não vai ver os comentários, né? Só vai ver a gente rindo aqui igual idiota, né? Enfim. Ai, ai. Ai, ai. E, Sim. bom, voltando lá. Você não vai botar um interlocutor específico. Você não precisa. Como eu falei, esse é quase o princípio de toda terapia, né? Você chega lá e tem um desconhecido para te atender, né? Quem vai fazer a consulta com a Laurine pela primeira vez na vida não sabe quem é a Laurine. E aí você vai contar seus problemas mais pessoais, mais íntimos, com uma pessoa que você não conhece. Vou escrever para a Laurine em anonimato. Ótimo. Perfeito. Depois, se quiser, manda para ela te analisar. E aí Vamos você... usar ao vivo os anônimos. Oi? Os anônimos a gente pode analisar ao vivo. Olha, perfeito. Tem uma ideia. Quem quiser escrever, fazer essa cartas para um leitor desconhecido e mandar para a gente e falar, olha, eu escrevi isso aqui, queria continuar anônimo, mas eu queria que vocês comentassem sobre o que eu escrevi. Ótimo, né? A gente faz uma live para estudar o seu caso, tá bom? A gente te ajuda para além do livro ainda, fica tranquilo. Bom, basicamente isso. Faz um modelinho de carta mesmo. Você bota lá o local onde você está, a data, caro senhor Mr. M. Isso e aquilo. Você vai colocar as suas emoções, você vai tentar elencar razões para as suas emoções e tentar tirar uma conclusão para aquilo de como você pode superar
ou o que você pode fazer para seguir em frente, ou enfim, né? Lá vai estar bem explicadinho como que você pode usar, aproveitar o melhor dessa prática. E aí tem os três tipos de cartas que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais pratico, que é cartas para o futuro, cartas para o passado, cartas para o presente, né? Em que eu escrevo cartas para mim mesmo. Eu escrevo cartas para mim no futuro, escrevo cartas para mim agora, escrevo cartas para mim no passado. Então eu imagino, por exemplo, eu criança, num momento de crise em que eu lembrei que tive uma crise por causa disso, daquilo, eu escrevo uma carta para mim, me consolando naquela situação e tal, e tento me reconciliar com aquela parte da história. Ao mesmo tempo, as cartas para o futuro são quando eu imagino como eu vou estar no futuro, ou como eu espero estar no futuro, e eu começo a desopilar o que eu estou sentindo, falando, cara, tá difícil aqui agora, mas eu sei que eu vou chegar aí onde você está, eu espero que você esteja bem. E tem as cartas do presente, que é você falar para você mesmo aqui agora. Você está olhando no espelho e conversando consigo. Você vai falar lá, ó. Bom para autoestima, né? Exatamente. Funciona muito bem, que você se reconcilia consigo mesmo muito bem. Uhum. Bom, então vamos lá. Crônicas e contos. Aqui eu me inspirei, obviamente, em Chesterton. Ninguém mais do que esse. Se você quiser conhecer Chesterton, leia o livro Tremendas Trivialidades. Você vai entender o que eu estou falando. Que é, cara, o roteiro para fazer... Oi? Que é tremendo. É, é trivialmente tremendo, ou tremendamente trivial. Ele literalmente escreve contos sobre as coisas mais ridículas e banais da vida dele. E o que ele tira de preciosidade dessas, você não tem noção. Assim, é uma coisa absurda. Tipo, tem um conto inteiro falando sobre o que eu encontrei no meu bolso. Né? Coisas nesse nível. Né? O que eu pensei enquanto caminhava. O que um jogo de cricket tem a nos ensinar sobre o sentido da vida. Enfim, e ele tira de... Sim. Chesterton tem muito isso de tirar das coisas comuns do dia a dia uma coisa maravilhosa, né? Exato. Que nos traz beleza, que nos traz um outro olhar para a realidade. Então é maravilhoso de ler nesse sentido, de trazer um novo sentido para olhar para a vida comum, né? Exato. E esse livro, especialmente, Tremendas Trivialidades, o nome já é, né? Tremendas Trivialidades, para dizer que o cotidiano, na verdade, não é só o cotidiano, ele é tremendo, ele é incrível, ele é cheio de riquezas. E logo no começo, na introdução, ele fala que o mundo nunca vão faltar maravilhas no mundo, né? Vai faltar a capacidade de se maravilhar com o mundo, mas as maravilhas sempre continuarão. E, inclusive, ele fala que as pessoas precisam voltar a treinar o olhar e aprender a escrever ensaios sobre o gato que passou na sua janela, sobre a sua cabeceira, sobre a mesa que está na sua sala. Enfim, ele fala que esse é o suprassumo da ciência e do autoconhecimento, do domínio da vida e de busca de sentido. Saber escrever ensaios sobre as coisas mais ridículas e triviais, que na verdade não são nada ridículas nem nada triviais. Justamente aqueles pensamentos dos quais a gente mais foge, que são mais banais para nós, normalmente são esses que têm mais a nos ensinar. Bom, Crônicas e Contos, eu basicamente me inspirei em Chesterton, e eu faço muito isso, né? Tentando sempre encontrar as maravilhas que se encontram no meu dia a dia. E aí a gente entra em dois roteiros que a Lau criou. Roteiro do relacionamento e roteiro da imaginação. Fala pra nós aí, Lau. Relacionamentos. Geralmente a gente vai escrever por uma questão de relacionamento, né? O que nos motiva muitas vezes as nossas emoções é um relacionamento. Pode ser um relacionamento consigo mesmo ou um relacionamento com o outro. E esse roteiro eu criei no sentido de a gente se questionar mesmo. Como está o nosso relacionamento com o outro? O que tem acontecido para o que é meu, o que é dele, de que forma eu consigo perceber essas coisas, até que ponto eu controlo o comportamento do outro, ou até que ponto eu deixo o outro controlar o meu comportamento. Então esse roteiro é justamente para a gente perceber de que forma tem se comportado com o outro nesses Perfeito. E
o roteiro da imaginação, que isso aí é uma novidade. Você não encontra isso em lugar nenhum. A Lau criou aqui, com créditos também ao Chico, né? Mas a Lau fez para nós. A parte da imaginação eu me baseei totalmente no curso sobre imaginação que ele tem na confraria. Uhum, E quando a gente fala sobre imaginação, a gente pensa em modelos, né? Modelos de vida, modelos heróicos que a gente lê na literatura, ou tem alguém da família que a gente admira. Modelos que conseguiram se sobressair aos outros e que têm algumas virtudes, alguns pontos que nós conseguimos refletir e gostaríamos que fossem nossos também. A partir desses modelos, a gente passa a agir de forma mais assertiva e levando eles conosco nas nossas ações, né? Então, esse modelo é justamente para identificar quais são esses nossos modelos e traçar mais ou menos as imagens que constituem o nosso imaginário, né? De que forma foi formado até aqui, de que forma eu posso formar, e como a imaginação tem muito disso da questão do planejamento futuro, por exemplo, como a gente tinha falado, eu quero ter a minha casa. A imaginação é uma ferramenta que pode ajudar a pensar nos passos de planejamento de como eu posso chegar até essa casa. Então, também tem uma parte assim no roteiro que é se ver daqui 5 anos, como eu uhum. vou estar daqui a algum tempo, né? Se projetar no futuro e conseguir constituir isso por meio de imagens. Por isso, dessa forma, a imaginação consegue ajudar a gente na questão de organização, de planejamento, do movimento da vida mesmo, né? Tanto quando a gente olha lá para trás, tanto quanto para o futuro. Perfeito. Tá, então como a Sara avisou pra gente aí agora, a gente tem menos de 10 minutos, deve ter 8 a 7 minutos. Eu vou fazer um correndo aqui pro final do livro e eu não vou falar nada sobre eles, quase, porque eu vou deixar de surpresa. Porque é o seguinte, a gente escreveu todo o livro e depois a gente fez dois capítulos bônus. O primeiro é justamente sobre o poder do imaginário. Você vai sair do roteiro da imaginação e vai encontrar um texto sobre o poder do imaginário, né? Sobre como você crescer no seu imaginário e crescendo no imaginário você vai crescer no seu processo de escrita terapêutica e no seu processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, como o fato de que a nossa imaginação, como o fato da nossa imaginação, não sei como falar essa frase, mas como a nossa imaginação está intrincada com o nosso autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, relação com os outros, como a imaginação está ligada com tudo o que está falado no livro, né? Com tudo na nossa vida. E o segundo bônus é um roteiro de 5 dias para você começar do zero, né? Eu criei esse roteiro pensando nas pessoas que depois de ler o livro não conseguiram se identificar com nenhum modelo e precisam de uma regra passo a passo para seguir por um tempo antes de começar a escrever. Porque isso acontece, isso é comum. Então eu criei um roteiro, dia 1, 2, 3, 4, 5, onde você vai responder especificamente aquelas perguntas, né? E a partir desses 5 dias você já vai ter uma espécie de bagagem de autoconhecimento, de imaginário, para você conseguir dar os próximos passos, talvez adotar algum modelo que a gente já apresentou, talvez criar o seu próprio, quem sabe. E depois disso, vem o convite ao início da verdadeira jornada, né? Que é um novo olhar sobre a vida como um todo. Agora como um iniciado na escrita terapêutica, né? Agora como alguém que está assumindo o protagonismo da própria vida, deixando de ouvir as vozes que não são as suas próprias, deixando que elas não mais influenciem sobre a sua vida e agora você, a sua própria voz, vai definir quem você é, o que você quer, qual o sentido para a sua vida, né? Você vai assumir o protagonismo. E depois a gente deixou aqui, claro, os nossos links de acesso para todo mundo que tiver alguma dificuldade, qualquer que for, pode correr para mim ou para lá, tanto faz. Quem você for mais simpático com a cara, você vai lá e chama, na cara de pau mesmo, sem medo, sem vergonha. E conversa abertamente, a gente está aqui para ajudar. É isso. E totalmente à disposição. Para finalizar, de fato, o que eu quero dizer para você é que, infelizmente, o que eu ia fazer hoje era um terceiro bônus, né? Eu ia, junto com a Lau, oferecer para vocês um teste para que você pudesse, até botei aqui, teste personalizado para escrita terapêutica eficaz.
Só que a Hotmart em uma semana ainda não autorizou, né? A gente ainda está esperando. É o seguinte, esse teste vai funcionar de que forma? Que se você leu tudo e mesmo assim não te ajudou a começar, a gente precisa garantir que você vai conseguir, né? Então esse teste é basicamente, você vai responder as perguntas e de acordo com as suas respostas a gente vai te oferecer um roteiro específico. É basicamente isso. Olha, se você respondeu essas perguntas assim, 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 achamos que o melhor para você é começar por esse roteiro. Se respondeu dessa forma, achamos que é esse. Dessa forma, achamos que é esse, entendeu? Então é basicamente um teste simples, rápido, para você aplicar no seu dia a dia, para discernir, olha, o que eu quero escrever hoje? Que às vezes a gente fica perdido nas possibilidades. Né? Tem tanta coisa, tantas formas de escrever. O que eu de fato quero escrever hoje? Você vai lá, faz o testezinho e aí você consegue pensar melhor e tomar consciência. Olha, eu preciso hoje escrever um conto, ou um poema, ou um diário, ou começar um diário, fazer um diário de emoções, fazer uma pesquisa da minha família, da minha árvore genealógica, enfim. Mas infelizmente não foi autorizado ainda. Semana que vem, quando autorizarem, eu vou avisar para vocês nos stories, vou fazer um videozinho e tal, e aí quem quiser adquirir, pode adquirir a partir do momento em que for aceito. As pessoas que forem comprar já vão poder comprar junto, né? Então é o seguinte, preço de lançamento, de semana de lançamento, temos 2 minutos, né? Preço da semana de lançamento, está R$ 9,90. Você tem uma semana para aproveitar isso tudo, cara, isso tudo que a gente entregou aqui, nossa saúde mental, para o bem da sua saúde mental, por R$ 9,90. Depois dessa uma semana, o preço vai voltar para o valor original. E aí, a gente valoriza o nosso trabalho aqui, né? A gente trabalhou duro e a gente estudou muitos anos e a gente sofreu muitos anos com escrita terapêutica para aprender sobre isso e para poder dar para vocês esse conteúdo. Então, a gente vai precisar cobrar um pouco mais porque é um trabalho que precisa ser valorizado. Enfim, mas nessa primeira semana tá aí, R$ 9,90 garantido com esses 2 bônus, garantido com a nossa, assim, como é que eu posso dizer? Eu e a Laurinha aqui à sua disposição, sabe? Você precisando de ajuda para colocar os modelos em prática, a gente está aqui, beleza? A gente quer criar esse vínculo de relacionamento. Conforme sair pela Hotmart, né, a gente avisa quando tiver tudo pronto. Isso, quando estiver pronto a gente avisa. Mas o livro já está disponível e você vai sair daqui. O que você vai fazer? Você vai no link da minha bio, você vai clicar no link da minha bio e literalmente vai saltar na sua cara. Livro Escrita Terapêutica na Prática. Ele vai saltar na sua cara. Você vai ver que ele vai fazer assim. Ó. Então, sai daqui dessa live daqui a pouquinho. Entra no link da minha bio, vai estar lá, livro Escrita Terapêutica na Prática, ali você vai conseguir comprar. Além disso, como você pode comprar? Acessando lá o site filosofianavida.com.br, no cantinho esquerdo da tela vai estar lá, livro novo. Clica lá, também vai. Se você for na Hotmart escrever Escrita Terapêutica, vai estar lá o nosso livro. Se você for na minha página no Facebook, apertar no botão Saiba Mais, vai estar. Se você estiver no YouTube aí no futuro, na descrição desse vídeo, tá o link para você comprar. Se você estiver vendo pelo IGTV, você vai lá no link da minha bio, que ainda vai estar lá, livro Escrita Terapêutica na Prática. Beleza? É isso. Obrigada. Conversamos. Quer falar alguma coisa, afinal? É isso. Podem entrar em contato com a gente quem quiser e vamos conversando para mais informações, né? Quando sair mais publicações, enfim. Estejam Para de olhar os comentários. Para conversar com a gente. Você fica olhando os comentários e se perde. Eu parei de olhar, porque as pessoas ficam zoando, a gente se perde. Ainda mais na Sara, faz de propósito. Bom, tá 1 minuto e 30 segundos aqui dizendo. Então, encerramos, fizemos 6 dias de live com esse set, uma semana de live. Você pode revisitar todas elas para tentar aproveitar ao máximo. E aí, você vai lá agora, vai no link da bio, compra o livrinho por R$ 9,90, que tá barato demais. Você não vai encontrar. Suas cartas anônimas pra gente analisar. Exato. E aí, se você quiser ir direto lá no Cartas Anônimas, vê como é que faz, escreve, manda pra gente, e a gente promete que conforme a gente for juntando as cartas, a gente vai fazendo aqui os estudos de caso para vocês, beleza? Fiquem à vontade. Se você estiver vendo isso no futuro também, tá valendo, beleza? Manda pra gente que a gente continua em diálogo. Poxa, a gente aqui dando parabéns, mas vocês estavam zoando a gente primeiro, tá? Gente, muito obrigado.
Muito obrigado pela Faz parte. atenção. Obrigado pela audiência que permaneceu aí bem estável, né? Para cima de 10 pessoas. É, é o que a Sara falou, gente. Só lamento quem não comprar por 9,90, porque são mais de 100 páginas de conteúdo muito bom. E é isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Grande abraço. É... A Sara, a precificação agora passa por mim, exatamente. Então, cuidado. O preço Mas não passa pela Sara. Porque a gente não sabe cobrar. 4 segundos.